eu sou Lígia e esse aqui é o Tarô. Sejam bem-vindos ao Sensibilíssima Tarô. Vamos começar essa leitura para a área romântica dos piscianos, de Sol, Lua, Vênus e Ascendente. Peço que quem não é inscrito no canal se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição. Começando aqui com o Monólogo, essa leitura de amor para o signo de Peixes. O que é que a gente tem para Peixes para o mês de junho? Seus sonhos precisam de um plano prático. Vê essa carta para Capricórnio também. Vou puxar mais uma. Novo ciclo romântico começa. Lua nova em Libra. Eu vejo que vocês estão querendo começar um novo ciclo romântico e vocês precisam agir de acordo, né? Aí, assim, que ciclo romântico vocês estão querendo começar? Vamos entender melhor isso. Já uma cartinha aqui do oráculo da deusa Tríplice. Veio a morte. Eu tava sentindo isso, por isso que eu falei assim, vamos entender que ciclo é esse, porque o que é que eu tava sentindo, né, pra explicar. Que para alguns, vocês querem encerrar uma relação. Alguns aqui querem encerrar uma relação ou encerrar uma fase da vida romântica, porque vocês sentem que isso não representa mais vocês, que vocês não são mais os mesmos que começaram essa situação, sabe? Vocês estão se transformando. Aqui com os anjos ancestrais veio o verão, aproveite, aprecie o júbilo e a luz. A gente entrou agora no verão, entrou? Tá entrando agora no verão no hemisfério norte, né? Então, isso aqui, para alguns, pode ter relação com o próximo verão no hemisfério sul, que vai ser ali dezembro, janeiro, fevereiro, ou já esse verão aqui no hemisfério norte. Mas o fato é que é como se vocês quisessem aqui uma libertação mesmo. Quisessem a liberdade para iniciar um novo ciclo. E aí, pra quem não tá numa relação, não tá querendo terminar, eu sinto que é mais uma coisa assim de vocês se despedindo de uma fase mesmo, e sentindo que estão prontos pra dar o próximo passo, sabe? Alguns podem, de fato, ter terminado uma relação há pouco tempo. Veio aqui o Sol, que tem muita relação com essa carta do verão também, né? É uma energia, assim, de muito brilho pessoal, de muita clareza, de muita certeza. De reconhecimento, de visibilidade, de conquista. Então, assim, é uma coisa de vocês sabem o que vocês querem e vocês vão atrás disso. Vocês estão dispostos a agir para ter o que vocês querem. Seja terminar uma relação, seja mudar realmente um pouco a postura para conhecer alguém, mudar alguns hábitos, né? Enfim. Tem uma coisa de vocês se exporem mais, sabe? Serem vistos, saírem de casa. Aqui com o oráculo, o tarô dos momentos místicos, veio a Rainha de Espadas, a Temperança, a
a estrela, o 6 de paus, o 2 de paus e o as de paus. Vocês estavam assim mais frios, mais racionais, né? Vocês tomaram uma decisão sobre algo aqui, só que vocês meio que estavam esperando o momento certo de agir. Eu sinto que não era uma questão de não tenho certeza. Era uma questão, assim, racionalmente, né? Era uma questão de, para alguns, meio que tomar coragem, meio que. Porque assim, vocês estavam com clareza muito a nível mental, uma coisa muito racional. Só que emocionalmente, vocês ainda gostavam muito da pessoa, por exemplo. Emocionalmente, isso não estava tão bem resolvido quanto estava racionalmente. E leva um tempo pra gente realmente transmutar os sentimentos, pra gente se entender melhor nesse aspecto. Só que assim, essa clareza, ela foi ganhando cada vez mais sentido para vocês emocionalmente. Então foi ficando cada vez mais claro que assim, não é bem ali que vocês queriam estar, que o sonho de vocês está em outro lugar. E ao mesmo tempo foi sendo. Vocês foram nutrindo, até assim inconscientemente ou involuntariamente, um senso de alto valor maior, assim. Talvez vocês venham sendo mais notados pelas pessoas, estão sentindo que estão chamando mais atenção, mesmo que seja por pessoas que não te chamam atenção, né? Acontece às vezes. E isso foi dando, alimentando cada vez mais esse desejo de buscar o que vocês realmente querem, de sair de uma situação, de se abrir novamente para o amor. E aí, existe aqui uma entrega a um desejo, porque vocês vão sentir muito forte um desejo de ir numa direção específica, de chegar em alguém específico, ou de simplesmente se abrir assim de forma mais geral, né? Digamos assim. Tem uma entrega aqui a um desejo, a um sentimento. E é importante que vocês não fiquem questionando muito isso, que vocês não fiquem também buscando entender muito isso. Tem uma energia que muito de vocês se deixarem guiar, se deixarem levar pelo que vocês estão sentindo. Para quem tá numa relação e não quer terminar, eu vejo que é um mês assim, em que vocês podem buscar fazer coisas novas, coisas diferentes com esse parceiro, essa parceira. Podem querer conversar sobre algumas movimentações na relação, né? Abrir relacionamento. Ou então, assim, o relacionamento já é aberto, mas eu não tava explorando muito isso. E aí, nesse momento, eu sinto esse desejo. Tem algumas cartas aqui que trazem esse elemento de saciar um desejo, de realização de sonho, de fazer algo que se estava com vontade de fazer. Só que meio que não tinha oportunidade, e agora tem. Ou independente de ter oportunidade mesmo, de vocês acolhendo esse desejo, sabe? Sem querer julgar, sem querer controlar, sem querer necessariamente direcionar isso para algum lugar, mas simplesmente deixando que
que esse objeto de desejo se manifeste, assim, não querendo controlar o que vai ser o objeto desse desejo, sabe? Bem interessante essa energia. É uma energia que pede para você confiar mais em você, assim, no que você, nas suas próprias certezas, sabe? Embora certeza não seja exatamente o termo aqui, mas assim, vocês entenderam. Confiar no que vocês acreditam, no que vocês sentem nesse momento, assim. Não ficar duvidando muito, questionando muito. Tem um alerta aqui específico sobre ilusões que vocês podem estar alimentando com relação a algo ou alguém em específico. E eu sempre falo aqui, né, que as ilusões, às vezes, elas são negativas, né? A gente tende a falar de ilusão só quando é assim, uma coisa que eu queria que fosse de um jeito e é de outro. Mas às vezes a gente se ilude num sentido assim mais negativo mesmo, de tipo assim, achar que as coisas são piores do que realmente são. Então, por exemplo, pode ter alguém aqui que, assim, você pode sentir algo por alguém e essa pessoa sentir isso por você também, sabe? Só que se você fica duvidando muito, pensando que não, se você não se entrega, se você não dá vazão a isso, você pode se arrepender depois, você pode acabar se atrapalhando, sabe? Enfim, vamos ver aqui cartas sobre alguém que chega na sua vida ou a pessoa com quem você está se relacionando, para quem tá numa relação boa, né? Quem é essa pessoa? Como essa pessoa te vê e o que você sente por essa pessoa. Tá, eu sinto aqui que saiu mais a energia de quem tá terminando uma relação, tá? Ou terminou recente. Por que essa relação terminou? Porque vocês descobriram que essa pessoa ela não é bem quem ela parecia ser, né? Ou que vocês mesmos, como a gente falou ali no começo, vocês mesmos mudaram. Vocês não são mais a pessoa que vocês eram. E vocês estavam tentando manter essa máscara, sabe? Só que isso não se sustenta. E aí, como essa pessoa te vê, né? Essa pessoa, ela te vê com muita admiração, ela te vê como uma pessoa, assim, muito... que chama muita atenção, que é muito influente. Tem como se ela enxergasse, assim, uma aura de poder, de beleza, mas também, assim, de poder mesmo, de impacto, de influência, de relevância. Mas ela sente, essa pessoa sente que realmente, assim, não tem mais para onde ir nessa situação, né? Que isso acabou mesmo. E ela tá no movimento de limpar o que ela sente por você. E ali dentro do que ela sente por você, tem mágoas também. Tem sentimentos ruins, né? Não tem só sentimentos bons. Porque isso é humano. Porque mesmo quando... Até quando é a gente que termina com a pessoa, numa situação ok, assim, só porque entende que não faz mais sentido, a gente tem alguns sentimentos ruins com relação a outra pessoa. E não tem problema a gente sentir, né? É mais uma questão do que a gente faz com o que a gente sente. Então, aqui a pessoa tá fazendo uma limpeza, que é importante. Então, pode ser que ao final desse mês você se sinta mais leve,
porque tem uma liberação da energia aqui, sabe? De alguém que ainda guardava sentimentos sobre você. Para quem vai estar conhecendo alguém, cuidado com as ilusões, mantenha os pés no chão, não tente parecer algo que você não é. E para quem tá numa relação positiva, assim, tem algumas, digamos, inconsistências que precisam ser trabalhadas. Então, assim, às vezes a gente acaba querendo fazer alguma coisa mais para agradar o outro do que porque a gente realmente quer, só que isso vai criando. Isso não é tão genuíno, né? Isso não é tão verdadeiro. E chega um ponto que a gente precisa admitir primeiro para si mesmo, né? Que não dá para ficar levando uma vida dupla, não dá para ficar levando meio que um personagem, assim. Que você precisa colocar para fora quem você realmente é, o que você realmente quer. E ajustar as coisas com a outra pessoa, ajustar as expectativas. E eu sinto aqui que, né, pra quem tá numa relação tranquila, isso não vai ser um problema. Pegando aqui cartinhas de conselho com o oráculo da criança interior e uma cartinha do oráculo da mulher em total controle de si mesma. Essa cartinha do coelhinho, ela tem como afirmação: eu sou abençoada e grato pelo meu coração generoso. É uma carta que fala muito sobre essa energia abundante, né, da natureza, que a gente dá o que a gente tem transbordando, o que a gente tem sobrando, a gente não pode dar para ficar em falta. E é um reconhecimento aqui de que para alguns existia uma relação em que você não tinha mais como oferecer o que a pessoa queria e vice-versa. Então, qualquer tentativa de permanecer ali seria desequilibrada. Para outros é mais essa questão de abertura, né? De se permitir se doar para a vida, para as pessoas, se abrir mesmo para sentir, não ter medo de se machucar, não ter medo de se doar. O oráculo, puxa, mais uma. Trailblazer. Deixa eu pegar aqui o livrinho desse barato. Fala, ó, uma bruxa confia na sua intuição acima de tudo. Ó, um mestre não busca um sentimento de preenchimento, de completude. E não buscando, não esperando, ele está presente e pode dar as boas-vindas a tudo. Então, no momento que você se faz presente na vida, que você se abre para viver, para experienciar, para desfrutar, que você se entrega ao que você está sentindo intuitivamente, ao que a sua alma está te chamando para fazer, é nesse momento que você recebe, sabe? Não existe receber sem estar presente. E, assim, tem uma energia aqui de um foco muito maior em você,
nos seus desejos, nas suas vontades, nos seus sonhos. Esse é um momento de realização para você. E aí você pode ficar pensando, ah, mas e a outra pessoa? Esse é o ponto. Você não precisa pensar na outra pessoa, porque no momento que você está se realizando, você se alinha com quem tem aqueles mesmos sonhos. Vocês andam lado a lado, vocês seguem um caminho comum, porque cada um dos dois, das duas, está olhando para os próprios sonhos e buscando realizar os próprios sonhos. E é isso que une vocês. Então você não precisa ficar pensando no que a outra pessoa quer. Você precisa pensar no que você quer e se permitir desfrutar, realizar, manifestar seus sonhos. Tá bom, piscianos? Espero que tenham gostado. Para quem gostou, peço que curta, compartilhe, comente. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é sensibilismatarot.com.